Nossa reportagem esteve no lindo balneário da Barra do Jucu, entrevistando a ex-presidiária e hoje missionária Rosângela. Ali no aconchegante restaurante Espera Maré, Sunara Barbosa conversou com Rosângela, que relatou sua trajetória no submundo do crime e do pecado, e também a libertação que Jesus Cristo realizou em sua vida. Acompanhe! Olá, estamos aqui com mais uma edição do quadro Vencedores. Mas antes eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão sobre liberdade. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, liberdade significa decidir, escolher, agir de acordo com a própria intenção. Mas será que a liberdade significa apenas isso? Em João, capítulo 8, versículo 32, o próprio Senhor Jesus nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Hoje você vai conhecer a história da missionária Rosângela, uma pessoa que ficou 5 anos detenta no presídio de Tucum. Oi, Rosângela, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Graça e paz, graças a Deus hoje aqui em liberdade, né? Respirando aqui fora, eu vejo que a liberdade não tem preço. Nós temos que dar valor a essa liberdade. Rosângela, conta pra gente como que você passou a ser uma detenta no presídio de Tucum. O que te levou à prisão? O que levou à prisão foi o tráfico de drogas, né? Foi conexão Rondônia-Vitória. Fiquei 2 anos e 8 meses fazendo isso. Embora os meus pais não sabiam, quase ninguém sabia, que eu fui a segunda despachante melhor de Vila Velha, Rose despachante, mas quando chegou no ano de 99, quando eu caí lá dentro, eu vi o outro lado da realidade, que eu nunca esperava. Mas como se deu esse processo? O que te levou ao tráfico de drogas? A minha família era toda destruturada, sem diálogo, contenda, brigas, não tinha Jesus e não tinha diálogo, então era muita pancada, muita briga, muitas palavras de maldição sobre a minha vida. E aos 11 anos de idade eu comecei, sofrer muitos traumas dentro de casa, e foi aonde para mim ter um paliativo, um refúgio, foi aonde que eu iniciei, com o uso da maconha. Com o uso da maconha, que após foi cocaína, e começou a indiferença dentro de casa, os meus pais perguntando por que eu estava assim, que eu estava, não estava com as práticas, não estava normal, eu estava uma pessoa assim, bem estranha. E eu falei bem assim, olha, eu estou muito bem, porque nunca um usuário de drogas, ele vai dizer que ele está nas drogas. Então, eu tentava sempre uma estratégia de tentar mentir, encobrir o meu vício. Mas chegou o ponto que a casa já estava se tornando pequena para mim, brigas, eu estava nas noites. Então foi aonde que eu saí de casa após 16 anos e eu comecei lá fora, para sustento do meu vício, comecei ao trampolim do tráfico de drogas. Como foi que você conheceu a palavra de Deus? Como foi que você se converteu? Quando isso aconteceu na sua vida? Eu já estava dentro do presídio feminino quando meu pai chegou e falou que eu estava deserdada, que eu manchei o nome da família, que ele jamais poderia pensar que a família, que eu ia estar atrás das grades, onde ficam os excluídos, rejeitados, abandonados, aquelas pessoas perigosas. E nunca poderia imaginar que eu poderia estar envolvida com aquilo, jornais, CPI, a nível nacional, refinaria. E eu, estando naquele lugar, foi aonde ele saiu, decepcionado, e falou para nunca mais eu procurar a família, que a minha família era o crime. Então, naquele momento eu me sentia a pior das piores pessoas.
tinha um temperamento, depois do uso das drogas, né, que mexeu muito, né, com a minha memória, né, meus nervos, era a flor da pele, eu era atribulada, perturbada, e naquele lugar de superlotação. Eu também quero abrir um parênteses aqui, que eu era desviada, conheci Jesus quando era bem menor, e depois me encontrei, quando eu estava lá dentro, eu encontrei com outras pessoas também desviadas, filho de pais crentes que estão atrás das grades. Então, numa quinta-feira, Deus leva um grupo de evangelização lá, fala de Jesus, e eu pensei que eu estava no fundo do poço, que Deus ia me ver, ia me olhar naquele sofrimento, eu estava na lama, perdi tudo, dignidade, moral, respeito, família, e de repente Deus vai e fala que me ama, que Ele tinha uma obra na minha vida, que eu tinha um grande valor para Ele, que eu era uma pedra preciosa, mas naquele lugar de cativeiro, de calabouço, Ele ia mudar totalmente a minha história e a minha sorte. E ainda falou, né, ela usada na revelação de Deus, falou que um dos meus, naquela semana foi lá para falar que eu estava deserdada, mas Ele como pai, Ele não me esquecia.